Título C. Analogia. A única analogia satisfatória com notável curso de acontecimentos que encontramos na história da religião judaica reside num campo aparentemente remoto, mas é bastante completa e aproxima-se da identidade. Nela, mais uma vez, nos deparamos com o fenômeno da latência, o surgimento de manifestações inteligíveis a exigir uma explicação e um acontecimento precoce, e depois esquecido como determinante necessário. Encontramos também a característica da compulsão que se impõe à mente juntamente com uma subjugação do pensamento lógico, aspecto que, por exemplo, não entrou em consideração na gênese do poema épico. A analogia encontrada na psicopatologia, na gênese das neuroses humanas, num campo equivale a dizer pertencente à psicologia dos indivíduos, ao passo que os fenômenos religiosos naturalmente têm de ser considerados como parte da psicologia grupal. Veremos que essa analogia não é tão surpreendente como a princípio se poderia pensar. Na verdade, ela se assemelha mais a um postulado. Denominamos traumas aquelas impressões cedo experimentadas e mais tarde esquecidas a que concedemos tão grande importância na etiologia das neuroses. Podemos deixar de lado a questão de saber se a etiologia das neuroses em geral pode ser encarada como traumática. A objeção óbvia a isso é que não é possível, em todos os casos, descobrir um trauma manifesto na história primitiva do indivíduo neurótico. Com frequência devemos resignar-nos a dizer que tudo o que temos perante nós é uma reação anormal, fora do comum, a experiências e exigências que afetam a todos, mas são elaboradas e tratadas por outras pessoas de uma outra maneira, que pode ser chamada de normal. Quando não temos nada mais à nossa disposição para explicar uma neurose, exceto disposições hereditárias e constitucionais, ficamos naturalmente tentados a dizer que ela não foi adquirida, mas desenvolvida. Quanto a isso, porém, 2 pontos devem ser enfatizados. Em primeiro lugar, a gênese de uma neurose invariavelmente remonta a impressões muito primitivas da infância. Em segundo, é verdade que existem casos que se distinguem como traumáticos, porque seus efeitos remontam inequivocamente a uma ou mais impressões poderosas nessas épocas primitivas. Travessão. Impressões que escaparam de ser lidadas normalmente, de maneira que se fica inclinado a julgar que, se não tivessem ocorrido, tampouco a neurose teria surgido. Seria bastante para nossos fins se fôssemos obrigados a restringir a analogia de que estamos a procurar a esses casos traumáticos, mas o hiato entre os 2 grupos de casos não parece ser intransponível. É inteiramente possível unir os 2 determinantes
etiológicos numa só concepção. Trata-se simplesmente da questão de como definir traumático. Se presumirmos que a experiência adquire seu caráter traumático apenas em resultado de um fator quantitativo, travessão, isto é, que em cada caso é um excesso de exigência, o responsável por uma experiência que evoca reações patológicas fora do comum, travessão, então poderemos facilmente chegar ao expediente de dizer que algo age como um trauma no caso de determinada constituição, mas no caso de outra não teria tal efeito. Dessa maneira, atingimos o conceito de uma série complementar deslizante, tal como é chamada anteriormente, na qual dois fatores convergem para o preenchimento de um requisito etiológico. Uma parte menor de um dos fatores é equilibrada por uma parte maior do outro. Via de regra, ambos operam em conjunto, e é somente nas duas extremidades da série que se pode discutir se o motivo simples está em ação. Após mencionar isso, podemos desprezar como sendo irrelevante para a analogia que estamos buscando a distinção entre etiologias traumáticas e não traumáticas. Apesar do risco de repetição, talvez seja bom reunir aqui os fatos que abrangem a analogia que nos é significativa. São os seguintes: nossas pesquisas demonstraram que aquilo que chamamos de fenômenos, sintomas de uma neurose, são resultado de certas experiências e impressões que, por essa mesma razão, encaramos como traumas etiológicos. Temos agora duas tarefas perante nós: descobrir 1. Características comuns dessas experiências e 2. As dos sintomas neuróticos. E assim procedendo, não precisamos evitar traçar um quadro um tanto esquemático. 1a. Todos esses traumas ocorrem na primeira infância até aproximadamente o 5º ano de idade. Impressões da época em que uma criança está começando a falar ressaltam como sendo de particular interesse. Os períodos entre as idades de 2 e 4 anos parecem ser os mais importantes. Não se pode determinar com certeza quanto tempo após o nascimento esse período de receptividade começa. B. As experiências em apreço são, via de regra, totalmente esquecidas, não são acessíveis à memória e incidem dentro do período de amnésia infantil, geralmente interrompida por alguns resíduos mnêmicos isolados, conhecidos como recordações encobridoras. C. Elas relacionam-se a impressões de natureza sexual e agressiva. Indubitavelmente, também há danos precoces ao ego, mortificações narcísicas. Com relação a isso, deve-se observar que essas crianças de tenra idade não estabelecem distinções nítidas entre atos sexuais e agressivos, como o fazem posteriormente. A má interpretação do ato sexual num sentido sádico. O predomínio do fator sexual é naturalmente mais marcante e exige consideração teórica.
Esses 3 pontos, travessão, o aparecimento bastante precoce dessas experiências durante os 5 primeiros anos de vida, o fato de serem esquecidas e seu conteúdo sexual agressivo estão estreitamente intervinculadas. Os traumas são ou experiências sobre o próprio corpo do indivíduo ou percepções sensórias, principalmente de algo visto e ouvido, isto é, experiências ou impressões. A intervinculação desses 3 pontos é estabelecida por uma teoria, um produto do trabalho de análise que apenas ele pode provocar um conhecimento das experiências esquecidas, ou, para expressá-lo de modo mais vivo, embora também mais incorretamente, trazê-las de volta à memória. A teoria que, em contraste com a opinião popular, a vida sexual dos seres humanos, ou o que a ela corresponde mais tarde, apresenta uma eflorescência precoce que chega ao fim por volta do 5º ano, sendo seguida pelo que é conhecido como período de latência até a puberdade, em que não há desenvolvimento ulterior da sexualidade e, na verdade, o que for atingido experimenta uma retrogressão. Essa teoria é confirmada pela investigação anatômica do crescimento dos órgãos genitais internos. Ela nos leva a supor que a raça humana descende de uma espécie animal que atingiu a maturidade sexual aos 5 anos e desperta a suspeita de que o adiamento da vida sexual e seu desencadeamento difásico em 2 ondas estão intimamente vinculados à função de hominização. Os seres humanos parecem ser os únicos organismos animais com um período de latência e um retardamento sexual desse tipo. Investigações efetuadas em primatas que, até onde sei, não estão disponíveis, seriam indispensáveis para a verificação dessa teoria. Não pode ser psicologicamente indiferente que o período de amnésia infantil coincida com esse período primitivo da sexualidade. Pode ser que esse estado de coisas forneça o verdadeiro determinante para a possibilidade da neurose, que é, em certo sentido, uma prerrogativa humana, e desse ponto de vista aparece como um vestígio, um survival de tempos primevos, tal como certas partes de nossa anatomia corporal. 2. 2 pontos devem ser acentuados quanto às características ou peculiaridades comuns dos fenômenos neuróticos. A. Os efeitos dos traumas são de 2 tipos, positivos e negativos. Os primeiros são tentativas de pôr o trauma em funcionamento. Mais uma vez, isto é, recordar a experiência esquecida, ou melhor ainda, torná-la real, experimentar uma repetição dela de novo, ou mesmo que ela seja apenas um relacionamento emocional primitivo, revivê-la num relacionamento análogo com outra pessoa. Resumimos esses esforços sob o nome de fixações no trauma e como uma compulsão a repetir.
eles podem ser percebidos no que passa por ser um ego normal e como tendências permanentes. Nele podem emprestar-lhe traços caracterológicos inalteráveis, embora, ou melhor, precisamente por causa disso, sua verdadeira base e origem históricas estejam esquecidas. Assim, um homem que passou a infância numa ligação excessiva e atualmente esquecida com a mãe pode passar toda a vida procurando uma esposa de quem possa conseguir ser nutrido e apoiado. Uma menina que foi tornada objeto de uma sedução sexual na infância pode orientar sua vida sexual posterior de maneira a constantemente provocar ataques semelhantes. Pode-se facilmente adivinhar que, a partir de tais descobertas sobre o problema da neurose, podemos penetrar numa compreensão da formação do caráter em geral. As reações negativas seguem o objetivo oposto, que nada dos traumas esquecidos seja recordado e repetido. Podemos resumi-las como reações defensivas. Sua expressão principal constitui aquilo que é chamado de evitações, que se podem intensificar em inibições e fobias. Essas reações negativas também efetuam as contribuições mais poderosas para a cunhagem do caráter. Fundamentalmente, elas são fixações no trauma, tanto quanto seus opostos, exceto por serem fixações com intuito contrário. Os sintomas de neurose, no sentido mais estrito, são conciliações em que ambas as tendências precedentes dos traumas se reúnem, de maneira que a cota, ora de uma, ora de outra tendência, encontre nelas expressão preponderante. Essa oposição entre as reações dá início a conflitos que, no curso comum dos acontecimentos, não conseguem chegar a qualquer conclusão. B. Todos esses fenômenos, tanto sintomas quanto as restrições ao ego e as modificações estáveis de caráter, possuem uma qualidade compulsiva. Isso equivale a dizer que tem uma grande intensidade psíquica e, ao mesmo tempo, apresentam uma independência de grandes consequências quanto à organização dos outros processos mentais, que se ajustam a exigências do mundo externo real e obedecem às leis do pensamento lógico. Eles, os fenômenos patológicos, são insuficientemente ou de modo algum influenciados pela realidade externa, não lhe concedeu atenção ou a seus representantes psíquicos, de maneira que podem facilmente entrar em oposição ativa a ambos. São, poder-se-ia dizer, um estado dentro de um estado, um partido inacessível com o qual a cooperação é impossível, mas que pode alcançar êxito em dominar o que é conhecido como partido normal e forçá-lo a seu serviço.
Se isso acontecer, acarreta uma dominação por parte de uma realidade psíquica interna sobre a realidade do mundo externo. Está aberto o caminho para a psicose. Mesmo se as coisas não vão até esse ponto, a inibição prática dessa situação dificilmente pode ser superestimada. A inibição sobre a vida daqueles que são dominados por uma neurose e sua incapacidade de viver constituem fator muito importante numa sociedade humana. E podemos identificar em seu estado uma expressão direta de sua fixação numa parte primitiva de seu passado. E agora investiguemos a latência que, em vista da analogia, está fadada a nos interessar especialmente. Um trauma na infância pode ser imediatamente seguido por um desencadeamento neurótico, uma neurose infantil com uma abundância de esforços de defesa e acompanhada pela formação de sintomas. Esta neurose pode durar um tempo considerável e provocar perturbações acentuadas, mas pode também seguir um curso latente e não ser notada. Via de regra, as defesas levam a palma nisso. Seja como for, alterações do ego comparáveis às cicatrizes são deixadas atrás. Só raramente uma neurose infantil prossegue sem interrupção. Numa neurose adulta, muito mais frequentemente ela é sucedida por um período de desenvolvimento aparentemente não perturbado, curso de coisas apoiado ou tornado possível pela intervenção do período fisiológico da latência. Só posteriormente realiza-se a mudança com que a neurose definitiva se torna manifesta como um efeito retardado do trauma. Isso ocorre ou na irrupção da puberdade ou algum tempo depois. No primeiro caso, isso sucede porque as reações e alterações do ego provocadas pela defesa se mostram agora um estorvo no lidar com as novas tarefas da vida, de maneira que graves conflitos surgem entre as exigências do mundo externo real e o ego que busca manter a organização a que penosamente chegou em sua luta defensiva. O fenômeno de uma latência das neuroses entre as primeiras reações ao trauma e o desencadeamento posterior da doença deve ser considerado como típico. Essa última doença também pode ser encarada como uma tentativa de cura, como mais um esforço para reconciliar com o resto aquelas partes do ego que foram expelidas, split off, pela influência do trauma e uni-las num todo poderoso vis-à-vis o mundo externo. Contudo, uma tentativa desse tipo raramente tem êxito, a menos que o trabalho de análise venha em sua ajuda, e mesmo então nem sempre finda com bastante frequência por uma devastação ou fragmentação completa do ego, ou por ele ser esmagado pela parte que foi precocemente expelida e que é dominada pelo trauma. A fim de convencer o leitor, seria necessário fornecer
relatórios pormenorizados das histórias da vida de numerosos neuróticos. Entretanto, em vista da difusão e dificuldade do assunto, isso destruiria completamente o caráter do presente trabalho, transformá-lo-ia numa monografia sobre a teoria das neuroses e ainda assim provavelmente só teria efeito sobre aquela minoria de leitores que optaram pelo estudo e a prática da psicanálise como seu trabalho de vida, visto que estou dirigindo-me aqui a uma audiência mais ampla, só posso pedir ao leitor para conceder-me uma certa crença provisória na descrição abreviada que forneci acima, e isso deve ser acompanhado por uma admissão de minha parte de que as implicações a que estou agora conduzindo-o só precisam ser aceitas se as teorias em que se baseiam se mostrarem corretas. Não bastante, posso tentar contar a história de um caso isolado que apresenta com especial clareza algumas das características de neurose que mencionei. Não devemos esperar, naturalmente, que um único caso demonstre tudo, e precisaremos não nos sentir desapontados se seu tema geral estiver muito afastado do tópico para o qual estou buscando uma analogia. Um menininho que, como tão frequentemente acontece nas famílias de classe média, partilhara do quarto de dormir dos pais durante os primeiros anos de sua vida, tivera repetidas e, na verdade, regulares oportunidades de observar atos sexuais entre os pais, de ver algumas coisas e ouvir outras mais, numa idade em que mal aprendera a falar. Em sua neurose posterior, que irrompeu imediatamente depois de sua primeira emissão espontânea, o primeiro e mais perturbador dos sintomas foi o distúrbio do sono. Era extraordinariamente sensível a barulhos à noite e, uma vez acordado, não conseguia dormir de novo. Esse distúrbio do sono era um verdadeiro sintoma de conciliação. Por um lado, constituía a expressão de sua defesa contra as coisas que havia experimentado à noite, e por outro, uma tentativa de restabelecer o estado de vigília em que pudera escutar aquelas impressões. A criança foi prematuramente despertada por observações desse tipo a uma masculinidade agressiva e começou a excitar seu pequeno pênis com a mão e a tentar variados assaltos sexuais à mãe, identificando-se assim com o pai, em cujo lugar se colocava. Isso prosseguiu até que, por fim, a mãe proibiu-o de tocar no pênis e ameaçou-o ainda de contar a seu pai que o castigaria tirando-lhe fora o órgão pecaminoso. Essa ameaça de castração exerceu um efeito traumático extraordinariamente poderoso sobre o menino. Ele abandonou sua atividade sexual e alterou seu caráter. Em vez de se identificar com o pai, ficou com medo dele. Adotou para com ele uma atitude passiva e, através de travessuras ocasionais, provocava-o a administração de castigos corporais que tinham para ele significado sexual, de maneira a assim poder identificar-se com sua maltratada mãe. Apegou-se à mãe
cada vez mais ansiosamente, como se não pudesse passar sem o amor dela por um só momento, visto que percebia nela uma proteção contra o perigo de castração que o ameaçava do lado do pai. Nessa modificação do complexo de Édipo, passou ele seu período de latência que foi livre de quaisquer distúrbios acentuados. Tornou-se um menino exemplar e era muito bem-sucedido na escola. Até agora acompanhamos o efeito imediato do trauma e confirmamos o fato da latência. A chegada da puberdade trouxe consigo a neurose manifesta e revelou seu segundo sintoma principal, a impotência sexual. Perdera a sensibilidade do pênis, não tentava tocá-lo, não se arriscava a aproximar-se de uma mulher para fins sexuais. Sua atividade sexual permanecia limitada à masturbação psíquica acompanhada por fantasia sado-masoquista, nas quais não era difícil identificar ramificações de suas primitivas observações da relação sexual entre os pais. A onda de masculinidade intensificada que a puberdade trouxera consigo foi empregada num ódio furioso ao pai e na insubordinação a ele. Essa relação extremada com o pai, ousada ao ponto de autodestruição, era responsável tanto por seu fracasso na vida quanto por seus conflitos com o mundo externo. Ele tinha de ser um fracasso em sua profissão, porque o pai o forçara a segui-la. Tampouco fazia amigos e nunca esteve em bons termos com seus superiores. Quando onerado por esses sintomas e incapacidades, ele por fim, depois da morte do pai, encontrou uma esposa. Emergiram nele como se constituíssem o cerne de seu ser traços caracterológicos que tornavam o contato com ele tarefa difícil para aqueles que o rodeavam. Desenvolveu uma personalidade completamente egoísta, despótica e brutal, que claramente sentia necessidade de dominar e insultar outras pessoas. Constituía uma cópia fiel de seu pai, tal como formara uma imagem deste em sua memória, o que equivale a dizer uma revivescência da identificação com o pai, que no passado ele assumira como rapazinho por motivos sexuais. Nessa parte da história, reconhecemos o retorno do reprimido, o qual, juntamente com os efeitos imediatos do trauma e o fenômeno da latência, descrevemos como estando situado entre as características essenciais de uma neurose.